Boa noite. Estamos com mais um vídeo para o canal. Vou fazer uma pregação hoje em 1 Samuel capítulo 15. Sim, é um vídeo de convicção. Samuel tutou Saúl dizendo: Foi mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Vou te escutar as palavras de Eterno. Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora investe contra Amaleque, condena o anátema, consagrando o Senhor para a destruição de tudo quanto ele houver na terra que habita. Não tem piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças sem nascidos, bois, ovelhas, cavalos e jumentos. Saul convocou seu exército, passou em revista de Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu a cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas para que não aconteça de seres aniquilados juntamente com todos, pois fostes amáveis com os filhos de Israel que estavam caminhando para as regiões vindo do Egito. Imediatamente os queneus saindo do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Aveila até Sur, que está a leste à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e expulsou todo o povo a fio de espada para cumprir o anátema. Todavia Saul e o exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia melhor dos despojos de guerra, do gado miúdo e do graúdo, dos animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluir no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível destinaram a destruição completa. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos: Arrependa-me de ter provido Saul a realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe essa informação. Saul foi ao Cármelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu para Gilgal. Assim Samuel encontrou Saul, o saudou, dizendo: Bendito sejas tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Quando Samuel lhe indagou: E que balidos são esses, de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: Os guerreiros trouxeram de Amaleque, eles preservaram melhores animais grandes e os pequenos, a fim de oferecer um sacrifício ao Senhor, teu Deus, por destruirmos totalmente o restante. Diante disso, censurou Saul, ordenando-lhe: Cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé revelou sobre ele durante essa noite passada. Então rogou Saul: Dize-me. E Samuel falou: Por menor que sejam teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Havia ungido-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreto anátema sobre esses pecadores, amalequitas, faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul comentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé. Realizei a missão que foi cumprida. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas do boi disposto da guerra, o melhor que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao seu Deus em Gilgal. Quando Samuel declarou: Agrada-se mais Yahvé holocausto e sacrifício do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão do coração mais que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia com o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância com o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também rejeitou como rei de seu povo. O Eduardo Bolsonaro? Que maluquice é essa que você tá fazendo, cara? Por que você deixou a mulher do Moraes fora da lei Magnitsky? Você não pensou que ele podia usar a própria esposa para poder burlar a lei Magnitsky, não? Deus te colocou lá nos Estados América por um motivo, que é para punir todos aqueles que fizeram mal a esse país. E você quer negociação? Quantas vezes vocês fizeram acordo com o Alexandre de Moraes que ele respeitou o acordo? Você lembra da cartinha do Temer, que ele fez o acordo pro Moraes? Ele respeitou o acordo? E quem te diz, o Eduardo Bolsonaro, que ele vai respeitar esse? Não vai respeitar. Você vai dar uma de Saul, Eduardo? Você vai dar uma de Saul?
Pois é isso que você está fazendo. Deus quer punição para todos os que estão fazendo mal aqui no Brasil, cara. O pessoal da canhota está pedindo sem anistia para os cristãos. Por que eles têm que ter também? Na nossa vez não teve negociação. Na nossa vez não teve compaixão. O pessoal do Rio de Janeiro ainda está preso ainda. O psicopata só respeita o acordo quando ele diz respeito somente a ele. Eu vi, Eduardo, num vídeo, um, um cara aí de esquerda pedindo decapitação para a direita, para o pessoal de direita. Dizendo sem anistia, decapitação para o pessoal da direita. Eu reportei o comentário dele já. Mas só para saber, ô Eduardo, que é com esse tipo de gente que você está lidando. Psicopatas, Eduardo Bolsonaro, não sabem o que é compaixão. Porque eles não têm capacidade de ter isso. São completamente egoístas. Só pensam em si. Você acha que dá para negociar com uma pessoa dessa? Nem o STF assinou a carta em apoio a Moraes. Nem o STF. Eles sabem que ele só fez coisa errada. E tu quer negociar com um cara desse? Com bandido, Eduardo Bolsonaro, não se negocia. Com ditador, não se negocia. Ele só vai sair de lá tirado e só vai parar quando for punido. Não dê uma de Saul, Eduardo Bolsonaro. Você sabe da Bíblia. Seu pai é evangélico, sua mãe também. Você está lidando com o Agag agora. Você está lidando com um Agag. Faça o que Deus mandou você fazer, que é punir ele na extensão da lei. Não deixar ele uma rota de escapatória. Porque quando você abriu e deixou a mulher dele fora da linha Magnitsky, ele vai usar isso como rota para fugir da Magnitsky, cara. Ele não pode ter rota de escapatória. Que nem a gente não teve. Ele também tem que ser forçado a sentir compaixão pelos outros. Me desculpa, Eduardo Bolsonaro, você está cometendo um erro agora. Agora não era para ter dado para trás. O tempo de negociação já acabou. O tempo de fazer acordo era antes. E respeitar acordos era antes. Agora é hora de justiça. Não faça negociação com o Alexandre de Moraes, porque ele não vai respeitar, não vai respeitar os termos da negociação. Não dê uma de Saul. É só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Vou indo.